Então, imagina a cena. Um paciente entra na emergência, sabe, segurando o peito, e a equipe médica imediatamente já solicita tomografia em 3 dimensões, pede eletrocardiograma de alta tecnologia. Uhum, o pacote completo, né? Exato. Mas eles fazem isso sem fazer uma única pergunta estruturada antes. É o que acontece muito hoje em dia. Pois é, e ao fazer isso, essa equipe acabou de jogar no lixo 90% do poder diagnóstico deles. A gente tem essa crença forte de que o diagnóstico cardiológico começa nas máquinas, né, nos gráficos pulsantes. Aquela precisão matemática toda que a era digital sempre promete. Isso, exatamente. Mas a nossa análise profunda de hoje revela uma verdade que, assim, vira esse conceito totalmente de cabeça para baixo. A ferramenta de sobrevivência clínica mais avançada da cardiologia não vai na tomada. Ela é, na verdade, a escuta atenta. Nossa, e essa é a grande provocação do material que a gente está dissecando hoje, que é muito baseado nos preceitos da semiologia médica de Silveira. Tem um risco real e crescente hoje nos hospitais que é o chamado viés de automação. Certo. Tipo, essa abundância de dados numéricos cria uma falsa sensação de segurança. Quando o clínico confia demais na tela do aparelho, ele acaba perdendo a capacidade de ler a narrativa do corpo do paciente. E o corpo muitas vezes já está gritando o problema antes da máquina ligar. Com certeza. E essa é a nossa missão hoje. Especialmente para quem acompanha a nossa imersão, para os alunos e profissionais na linha de frente, o objetivo é decifrar o código do coração. Transformar quem ouve de um mero coletor passivo de dados num investigador clínico de verdade. Perfeito. A pergunta central que vai guiar a gente é, assim, como estruturar a anamnese para ela fornecer esses 90% do diagnóstico, identificar emergências letais antes mesmo do raio-x ficar pronto. É um trajeto bem lógico. A gente precisa entender como separar a dor que mata da dor que só assusta. Tá. E também como diferenciar a falta de ar que vem da falha do coração daquela que vem de um pulmão doente. E, no fim, mapear os red flags, os sinais de alerta de que o colapso é iminente. Olha, vamos desempacotar isso, porque de início soa até meio contraintuitivo, né? Como que uma simples conversa supera uma máquina moderna? Parece estranho, mas pensa numa analogia. É tipo tentar consertar um carro super complexo, cheio de sensores. Se o mecânico abrir o capô e ficar só olhando para o motor... Sem perguntar para o motorista que barulho fez antes de quebrar? Exatamente. Ele está trabalhando no escuro. O computador do carro até pode apontar uma falha genérica, mas é o relato do motorista que entrega a peça quebrada. Ah, isso faz muito sentido. É a essência da clínica. E tem um detalhe fascinante nas fontes. Antes mesmo de ouvir a história principal, a medicina aplica o que chamamos de filtro epidemiológico. Que seria a identificação do paciente, né? Idade, sexo, etnia. Exato. Isso não é só burocracia de prontuário, sabe? É a primeira grande matriz de probabilidade. A mente do clínico já afunila as hipóteses antes mesmo da queixa principal ser dita. Peraí, isso significa que a identidade da pessoa já delimita ali o campo de batalha? O clínico já sabe quais inimigos são mais prováveis? Com certeza. A fisiopatologia segue padrões demográficos muito claros. Doenças coronarianas, tipo o bloqueio das artérias, têm uma incidência massiva em homens a partir dos 40 anos. Entendi. E as mulheres? As mulheres têm uma proteção estrogênica natural. Os estrogênios mantêm os vasos flexíveis e regulam o colesterol. Isso protege bastante até a menopausa. Depois, o risco se equipara. Caramba. E tem a questão da etnia também. A população negra apresenta fatores que levam a uma prevalência muito maior de hipertensão arterial sistêmica, muitas vezes de difícil controle. Então, a idade e a etnia já calibram a suspeita. Tá, o filtro prepara o terreno. Mas a queixa principal revela quem é o inimigo que invadiu, certo? Na cardiologia, o sintoma que paralisa qualquer emergência é a dor no peito. O divisor de águas absoluto. E para não se perder nisso, as fontes trazem um método que é quase um inquérito policial. O mnemônico PQRST, ou Alícias, dependendo da literatura. Eu tava vendo isso. Como funciona esse interrogatório? É sistemático. A gente investiga a provocação,
Ou seja, o que iniciou a dor, depois a qualidade, se é aperto, pontada, Tá. a radiação, para onde ela vai, a severidade, que é a intensidade, e o tempo, a cronologia de tudo. Aplicando esse rigor, a dor que mata, a dor isquêmica, fica inconfundível. Lendo os textos, eu fiquei impressionada com o padrão da isquemia. O paciente não fala de pontada. Ele relata uma opressão, um peso insuportável bem no meio do peito, na região retroesternal. Uhum. É um sintoma visceral. E a radiação desce para o braço esquerdo ou sobe para a mandíbula, né? O que me chamou a atenção foi a questão do tempo. Sim, no infarto agudo do miocárdio, essa dor passa dos 20 minutos. E o principal, não alivia com repouso de jeito nenhum. Nossa, mas e as dores que só assustam? Como diferenciar? Tem a dor pleurítica, por exemplo. A pleura inflama e o paciente sente dor ao inspirar fundo ou tossir. É uma dor que depende da ventilação. E tem a dor músculo-esquelética, como a costocondrite. Que é a inflamação na cartilagem da costela, certo? Isso. Se o médico aperta o local e a dor piora, dificilmente é do coração. Mas aí eu te pergunto, tem um dilema prático que a gente precisa debater aqui. A dor é muito subjetiva, né? Demais. O limiar de dor flutua muito. Pois é, um paciente com diabetes pode ter uma neuropatia, estar infartando e falar só de um desconforto, enquanto um jovem com ansiedade acha que vai morrer com uma dor na costela. Como o médico define quem vai para a sala de cirurgia e quem vai para casa? Esse é o calcanhar de Aquiles de confiar só na nota de 0 a 10 que o paciente dá. É por isso que a gente busca os chamados equivalentes isquêmicos. A gente avalia como o corpo inteiro está reagindo àquela dor. Entendi, não foca só na dor em si. Exato. Quando o coração está morrendo por falta de oxigênio, o corpo percebe a ameaça e solta uma descarga massiva de catecolaminas. Ativa o sistema nervoso simpático. É o modo de luta ou fuga. O corpo entra em colapso e dá sinais visíveis que não tem como mascarar. Perfeito. Aquele suor frio profuso, a pessoa fica pálida, tem náusea, vômito. A subjetividade da dor perde a importância quando tem essa resposta dramática do corpo. E no hospital tem o nitrato, né? Se usar o nitrato debaixo da língua e não melhorar, o alerta é máximo. É um quebra-cabeça fascinante. Agora, mudando um pouco o cenário, aqui a coisa fica realmente interessante. E quando o peito não dói, mas a pessoa fala que está faltando ar. Aí a complexidade aumenta. Porque coração e pulmão dividem o mesmo espaço ali no tórax, né? Como saber se o problema está na bomba do coração ou no pulmão? A gente foca na mecânica dos fluidos. A pergunta de ouro na anamnese é tipo, com quantos travesseiros a pessoa dorme? O que a gente busca é a ortopneia. Que é piorar quando deita. Isso. Pensa assim, quando a pessoa deita reta, o sangue das pernas volta para o centro do corpo. Um coração doente com insuficiência não dá conta de bombear esse volume extra. Aí o líquido faz o caminho reverso e engarrafa no pulmão. A pessoa sente que está se afogando quando deita. Nossa, desesperador. Eu vi no material a questão da dispneia paroxística noturna, a DPN. É pior ainda, né? Muito pior. A pessoa até consegue dormir, mas de madrugada o cérebro percebe a queda de oxigênio por causa do líquido nos pulmões e dispara um alarme. A pessoa acorda em pânico, sentando na cama sem ar. Caramba! E a literatura é super categórica. A DPN praticamente carimba o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Exato. E para medir a gravidade disso, a gente usa a escala N, de Nova York. Um paciente classe 1 tem a doença, mas vive sem sintomas. Já o classe 4 tem falta de ar até em repouso absoluto. Tá, a gente entendeu que o coração falho inunda o pulmão. Mas e o contrário? Se o pulmão doente quebrar o coração? Esse é o conceito de corpo monale, que é sensacional. O ventrículo direito é uma bomba de baixa pressão. Ele só precisa mandar sangue para o pulmão, que é macio. Mas se a pessoa tem uma doença pulmonar crônica, tipo enfisema, o pulmão fica rígido, vira uma parede. Imagina o ventrículo tentando bater contra um muro de concreto. Exatamente. Ele faz tanta força que hipertrofia e acaba falhando. Aí o sangue congestiona para trás, no corpo todo. É por isso que dá aquela turgência jugular, as veias saltadas no pescoço. E o edema nas pernas, né? Fica tudo inchado. Isso mesmo. E além da clínica, tem o suporte do laboratório. O BNP é um marcador importantíssimo nessa hora da dúvida.
O que é o BNP exatamente? É um peptídeo, um sinalizador de socorro. Quando o ventrículo é muito esticado pelo excesso de volume, ele solta esse hormônio. Se no exame o BNP der menor que 100, a chance de ser do coração é quase nula. Se der mais de 400, confirmou a sobrecarga. E ainda tem a prova da farmacologia com diurético, certo? Se aplicar na veia e o paciente urinar muito e melhorar a respiração, era excesso de líquido retido pelo coração. Com certeza, a resposta é muito rápida. Mas o que isso tudo significa quando a gente não tem tempo? Sabe, quando a anamnese e o exame de sangue não podem esperar. Os chamados red flags. Esses são os sinais de que a compensação do corpo falhou. O primeiro red flag, bem assustador, é a síncope aos esforços. Mas não é um desmaio comum, é sem pródromo. Só para ficar claro para quem tá ouvindo, o pródromo é aquele aviso, tipo a vista escurecendo, tontura, né? Isso. Num desmaio normal, o cérebro avisa. Na síncope de esforço, a pessoa apaga do nada, tipo puxar o cabo da tomada no meio do exercício. Isso aponta direto para uma arritmia maligna ou estenose aórtica severa. A válvula tá tão apertada que o corpo pede sangue no exercício e o coração não consegue mandar. Exato. O cérebro fica sem perfusão e desliga. Outro alerta vermelho é o tromboembolismo pulmonar, o TEP. As fontes falam de dor súbita e uma taquicardia desproporcional. Por que o coração acelera tanto quando tem um coágulo no pulmão? É um grito de desespero. O coágulo entope a artéria do pulmão, formando aquele muro de concreto num segundo. O sangue não cruza para o outro lado do coração, então o volume despenca. Para manter a pessoa viva, o sistema manda o coração bater a 140 por minuto tentando compensar. Que loucura. E fechando as emergências, tem o edema agudo de pulmão e o tamponamento cardíaco. No edema agudo, o EAP, o plasma do sangue é espremido para os alvéolos, né? A pessoa basicamente se afoga a seco. Sim, a ortopneia é absoluta. E no estágio final tem aquele escarro róseo e espumoso que é terrível. O tamponamento também é urgente, mas é anatômico. O líquido se acumula no pericárdio, a membrana que envolve o coração. E aí a membrana não estica, esmaga o coração de fora para dentro. É a famosa tríade de Beck, né? Perfeito. O coração não consegue abrir para receber o sangue. Se não entra, não sai. Aí vem o primeiro pilar da tríade, que é a hipotensão severa. Tá, e o segundo pilar? É o abafamento das bolhas cardíacas. O som do coração fica longe porque tem que atravessar a parede de líquido. E o terceiro é a turgência jugular. O sangue não entra no coração e engarrafa nas veias do pescoço. Tem que agir na hora. Não dá para esperar ultrassom. Bom, com todo esse arsenal de perguntas, a anamnese já montou quase todo o diagnóstico. Então a gente vai para a validação final, que é o exame físico. O toque e a ausculta não são para descobrir a doença, são para comprovar a suspeita, né? Isso, são as testemunhas. Quando o médico põe a mão no peito procurando o ictus cordis, aquele choque da ponta do coração na costela, ele está avaliando a geometria do ventrículo. Se tiver deslocado para a lateral, para a axila, o coração está dilatado. Mas e se o choque for na posição normal, só que muito forte? Tipo levantando a mão de quem está examinando. Ah, aí é o ictus sustentado. Mostra que o músculo hipertrofiou, engrossou por lutar contra uma resistência, tipo uma pressão alta de anos. A gente sente com a mão. E aí partimos para o estetoscópio, focando nas válvulas. Sim, aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. O som normal é a harmonia de portas fechando, a bulha B1 e a B2. Mas o problema é identificar os ruídos extras, como a gente entende as bulhas B3 e B4. A B3 é um galope logo depois da B2. Pensa numa represa transbordando. É o som do sangue caindo de uma vez num ventrículo que já está frouxo e lotado de líquido. Marca a insuficiência por sobrecarga de volume. Entendi. E a B4, que é antes da batida normal? Ela é o oposto, né? Exato. O ventrículo está duro, rígido, não aceita o sangue. O átrio tem que contrair com muita violência para empurrar o sangue no finalzinho. É o som dessa pancada do fluido na parede rígida. Impressionante como o som traduz a estrutura. E também tem os sopros. Como saber se o sopro é grave na beira do leito? Eu vi sobre a escala de Levine e o frêmito. O frêmito é um atalho seguro.
É uma turbulência tão forte que vira uma vibração mecânica palpável. Se puser a mão e vibrar como um gato ronronando, é o frêmito. Uau! E a regra é que, se tem frêmito, o sopro é automaticamente grau 4 ou maior. É uma patologia muito significativa. Não existe frêmito inocente. Que regra de ouro fantástica! Bom, para recapitular essa nossa jornada gigante, a gente viu que o diagnóstico nasce na escuta, o filtro demográfico ajusta a probabilidade, o PQST desvenda a dor no peito, a gente entendeu a dispneia e o pulmão quebrando o coração no corpo pulmonale. E vimos os red flags que não podem esperar até chegar no exame físico que só assina embaixo com as bulhas e sopros. É o que a gente falou. Dominar isso separa o profissional que só cumpre o protocolo daquele que realmente entende a doença. Com certeza. E o próximo passo para quem estuda é revisar a fundo os focos de ausculta e a fisiologia dessas bulhas para aplicar na prática. Mas isso levanta uma questão final super provocativa que a gente não pode ignorar. Pode falar. Hoje a gente vive a era da inteligência artificial, de smartwatch que faz eletrocardiograma no pulso o tempo todo. O apelo dessa tecnologia é gigante. Mas existe esse risco absurdo do viés de automação. Nossa, sim. Se o relógio super caro diz que está tudo perfeito, sem nenhum alerta, mas o paciente está na maca ofegante dizendo que dorme com 3 travesseiros para não sufocar, em quem o médico confia? É o conflito da era moderna. Exatamente. A tecnologia falha, acaba a bateria, descalibra, mas a narrativa do paciente, a matemática orgânica do corpo, raramente mente. O corpo grita a verdade. Com certeza, o corpo nunca mente para quem sabe ouvir. Então, a mensagem que fica é para manter a postura investigativa, olhar além da tela e lembrar que a ferramenta mais poderosa ainda precisa só de conhecimento estruturado e, principalmente, ouvidos dispostos a escutar. A gente fica por aqui nessa imersão. Até a próxima!